Capítulo 221 Navegando pela Vila das Fadas. 2 meios. O silêncio do pit bar foi repentinamente quebrado quando um estranho ser se intrometeu. O lendário elemental da grama Grace estava no local. As fadas bêbadas instantaneamente olharam para Jaque com desconfiança. Eles veriam através do traje Guile. Neste momento, ele estava prendendo a respiração enquanto caminhava muito lentamente para frente. Que raio é aquilo? Um inimigo? Ataque! Eles estavam a um segundo de lançar um ataque total contra ele. Mesmo que ele conseguisse sobreviver, o disfarce dele seria 100% descoberto. Jaque começou a murmurar tão baixinho que era quase inaudível: traga o néctar de pêssego de volta. Traga o néctar de pêssego de volta. Assim como um golem que recebeu uma missão de seu mestre. Para fazer com que parecesse real, ele fez questão de usar a linguagem rúnica, ignorando completamente os espectadores. Contanto que não interferissem em sua missão, tudo ficaria bem. Parece ser um golem. Quem teria criado isso? Está indo em direção ao néctar, e se... Eles já tinham uma fada específica em mente, mas tudo precisava de confirmação. Uma fada de repente bloqueou seu caminho com um sorriso no rosto. Vamos verificar bem rápido. O oponente acenou com a mão e uma videira espinhosa saiu do chão. Em seguida, apontou para Jaque. A videira voou para ele e instantaneamente perfurou seu ombro de um lado para o outro. Perfurar. Ele não se mexeu nem emitiu nenhum som. A fada felizmente a trouxe de volta, inspecionando a arma. Ela estava procurando por sangue. Isto lhes diria que ele era um ser vivo e que seria o fim, ou não. Sem sangue, não está vivo, a fada concluiu. Jaque mal conseguiu chegar a tempo, pois usou um truque para evitar o sangramento. Seu ombro esquerdo estava completamente morto. Mais ou menos, ele havia conduzido energia demoníaca suficiente para causar necrose mágica. Automutilação era impossível no sistema básico, mas os jogadores profissionais de sua vida anterior sabiam que às vezes era necessário. Caramba, o sistema deveria ter aplaudido esse pensamento rápido. Essa pequena façanha quase tirou todo o seu HP, mas permitiu que ele superasse esse obstáculo. Infelizmente as fadas ainda não terminaram. Espere, você deveria ter esfaqueado se fosse dela. Oh, você está certo. É melhor curarmos isso então. Está tudo bem. Quase não há danos. Nenhum dano. Está bem. Jaque sentiu vontade de atirar uma bola de fogo neles. Mesmo que ele não reagisse, ainda doía como o inferno. Mas o que se seguiu foi ainda pior. Uma fada se aproximou dele com um sorriso gentil. Aqui está, plantinha, coma. O inimigo começou a direcionar Mana Pure Life dentro dele. A mana vital tinha propriedades curativas e o corpo de Jaque se sentia melhor, mas havia um problema. Mesmo depois de estar totalmente curado, o outro cara não parou. Jaque era semelhante a um balão cheio de água. Preenchê-lo demais resultaria naturalmente em uma explosão. Oh droga! Porra! Por favor, pare! Mas as orações interiores de Jaque não foram ouvidas. A fada queria muito que o elemental da grama estivesse 100% em perfeito estado. Por favor, não mais. Ele podia sentir todo o seu corpo inchar, simplesmente havia energia demais. Ele tinha que fazer alguma coisa e rápido. Ele começou a conduzir a energia demoníaca dentro dele da maneira mais sutil possível. O objetivo era eliminar lentamente a energia recebida sem alertar o lançador. Tal coisa era quase impossível. Mas neste momento, era a sua única opção. Caso contrário, a morte o aguardaria. Jaque vs Drunk Fairy. Hashtag concurso de cura. Hashtag chega de hashtag let me be. Jaque estava perdendo, muito. Ele tinha que fazer alguma coisa, não importa o que. De repente, ele convocou uma abóbora, fazendo-a saltar da grama e cair no chão, espalhando-se. Uma abóbora? Essa coisa pode cultivar alimentos? Que tipo de elemental é esse? Eles olharam para ele com suspeita, mana girando ao redor deles enquanto se preparavam para atacar. Ele sentiu seu coração bater super rápido quando uma fada voou para examinar as coisas laranja.
Acho que você bombeou muita energia vital ali. Vamos deixar isso de lado. Passou de 100 para 0, pois eles o ignoraram e voltaram a beber. #Saved by the Pumpkins, mais uma vez. O resto foi muito simples. Ele trouxe a bebida como um elemental obediente. Então o grupo deles trabalhou junto para colocá-lo no caminho da patrulha do alvo. Quando a fada o encontrou, eles estavam observando num arbusto. Ela franziu a testa, verificando se havia veneno, mas era 100% álcool. Quando ela começou a beber, eles aplaudiram. Não demorou muito para ela ficar com sono e parar na beira da estrada, meio escondida no mato. Agora era o momento perfeito para roubar seu token. Mas quando eles estavam prestes a agir, um bando de fadas apareceu de repente. Eles estavam indo em direção à fada adormecida e a alcançariam antes deles. Se eles a encontrarem, eles a trarão de volta para o quartel, e nós não poderemos, a simpática fada exclamou. Uau! Ah, não! O lobinho olhou para o problema e rapidamente descobriu uma solução. Neste instante, a prioridade era conseguir os ingredientes para o elixir. Eles poderiam se preocupar em sintetizá-lo mais tarde. Uau! Deixe comigo! Mum saiu correndo decididamente. Alguns segundos depois, galinhas de fogo caíram sobre os vários edifícios ao longe. Este foi o início do maior incêndio da história dos incêndios em aldeias. Afinal, tudo era feito de plantas. Não demorou muito para que se espalhasse e para que o bravo lobo fosse notado, as fadas voando em sua direção. Haveria apenas um instante antes que a confusão se transformasse em alerta extremo. Jack aproveitou a oportunidade para roubar a ficha e correr para dentro do palácio. Era do tamanho de uma casa de 2 andares, repleta de pinturas e positivamente linda. Ao entrar na sala principal, ele se viu cara a cara com o único residente deste lugar, a fada mais forte da vila, sua protetora. Ela era diferente das outras que ele tinha visto antes. Ela nem se preocupou em bater as asas. Ela estava simplesmente flutuando como se fosse um ser divino. A magia escorria de todo o seu corpo. Um intruso, qualquer um que invadir nossa aldeia morre. Ela levantou a mão como se fosse uma imperatriz imortal. Foi quando ela lançou o primeiro feitiço mortal de muitos. Ótimas notícias. Em primeiro lugar, obrigado ao Champa 5 pelo castelo. Muito apreciado, irmão. Segundo, RPP chegou ao top 25. Terceiro, obrigado a todos que apoiam. Vocês têm algum pedido? Fim do capítulo. Capítulo 222 Jack vs Protetor Fada. Uau! A lâmina de vento gigante voou em direção a Jack a uma velocidade assustadora. Era tão grande quanto a fada protetora era pequena. Verde, crepitante com energia afiada e tão poderoso. Ele quase não o acertou quando abriu o chão, criando uma grande fissura nele. Mas o corte já estava sendo curado pela magia deste lugar. Jack estremeceu depois de evitar outro feitiço mortal. Quantos seriam? Seus ataques pareciam intermináveis. Então, novamente, tal destreza era esperada deste chefe. Menor que Mad Fairy Protector LV-22. Maior que... Ela parecia tão louca quanto seu nome enquanto continuava perseguindo-o enquanto ele corria por todo o palácio. O tempo todo, ela simplesmente não calava a boca também. Vá em frente, continue correndo. Eu te pego mais cedo ou mais tarde. Ela continuou rindo em um tom brincalhão. Ela parecia tão inocente, já que estava prestes a ter um colapso mental. Não havia como parar a fada flutuante da desgraça. A única vantagem era que ela não estava chamando reforços, apenas brincando com ele. Enquanto escapava, ele passou por tantas salas, o suficiente para um mistério de assassinato. Ele rapidamente percebeu que algo estava errado com o lugar, era maior por dentro do que por fora. Magia espacial de alto nível? Não, parecia mais um tesouro natural. Isso não era tão rebuscado, considerando que se tratava de uma vila mágica. Área especial de luta contra chefes. Verificar. Magia mortal? Verificar. Mana infinita? Verificar. Chefe perverso? Verificar.
Como se não bastasse, todo o lugar era altamente confuso. Até mesmo encontrar o banheiro teria sido uma façanha. Enquanto corria de voleio após voleio, ele começou a mapear a área da melhor maneira que sabia, deixando marcas de energia demoníaca por todo o lugar. E não foi nada fácil. Ele teve que escrever enquanto se esquivava, pulando os feitiços. Ele sentiu como se estivesse tentando desenhar uma obra-prima enquanto montava um touro mecânico. Ainda assim, depois de um tempo, ele finalmente conseguiu completar a tarefa. Criado o mapa mais tortuoso de todos os tempos. Deu-lhe uma ideia geral do lugar. Neste ponto, ele sabia onde estava a maior parte das coisas. Por exemplo, a sala tinha um sofá, ótima cobertura, enquanto o salão de baile era uma zona de morte vazia. O objetivo atual era iniciar um contra-ataque. Bloquear os feitiços? De jeito nenhum. Para que isso funcionasse, ele teria que fazer queijo. Ele lutaria contra a fada com seu próprio poder, móveis mágicos. O que tornou isso mágico? Feito de plantas vivas, regenera-se como o chão ou as paredes. Um pouco resistente à magia do vento. Quando ele finalmente se sentiu pronto, ele revidou. Logo se transformou em uma luta mágica. Ele jogava bolas de fogo em sua direção enquanto se escondia atrás de uma cobertura para suportar a magia do vento. Mas ouvindo suas risadas, isso poderia muito bem ter sido uma guerra de bolas de neve. Hahaha, que divertido! Vou te matar a qualquer momento. Ela fez tudo parecer tão fácil porque era. A magia do vento dela desviou o curso de seus ataques. Não teria sido um grande problema de perto, mas alguma energia foi perdida a longa distância. Só havia uma solução. Ele preparou uma emboscada e esperou que ela se aproximasse enquanto a rastreava graças à sua risada irritantemente alegre. Saia, saia, onde quer que você esteja. Já que de repente saltou sobre ela, balançando seu Cluckinator. A fada arregalou os olhos vermelhos em estado de choque. Não havia como ela desviar seus ataques a essa distância. O flash branco desenhou um arco, pousando em uma bolha mágica verde ondulante. Um escudo, -11, -13, -12. Jaque fugiu decididamente. Ele já podia sentir o oponente reunindo sua mana para outra salva. Onde você pensa que está indo? Ela riu. Longe dessa magia de merda. Ao se jogar no chão, sentiu uma lâmina de vento passar logo acima de sua cabeça. A corrente de vento gerada pelo feitiço abriu cortes em suas costas, causando até um leve sangramento. Ele rolou, fugindo para longe daquela fada maluca. Ele precisava quebrar seu escudo mágico se quisesse ter alguma esperança de derrotá-la. Felizmente, seu HP real seria baixo. O alcance corpo a corpo era muito perigoso e o longo alcance era ineficaz. Era hora do fogo de curta distância. Logo começou outra guerra mágica, mas desta vez cheia de muitos esquemas. Ele sempre encontrava novos lugares para se esconder ou brincava com o momento para surpreendê-la. Infelizmente, quanto mais ele continuava, mais hábil em prever seus movimentos a fada se tornava. Tornou-se mais difícil causar dano eficiente e evitar perder o pescoço no processo. Mas depois de muitas repetições, o escudo verde se abriu de repente. Agora, Jaque atacou a fada, sem se importar com o quão imprudente isso era. Mas obviamente foi a escolha certa, pois havia terror nos olhos da pequena criatura. Não, fique longe, ela implorou com uma voz fofa, mas já era tarde demais. Jaque nem se preocupou em responder enquanto explicava a dor. Ele enfiou a lâmina direto no coração da fada e... clang! Foi interrompido de repente. Que diabos? Outro escudo? Este seguiu o corpo dela e ficou invisível, porra! Sua expressão mudou de repente. O terror não estava em lugar nenhum. Houve apenas um sorriso intrigante enquanto ela ria. Peguei vocês. Ela reuniu sua mana, tanta mana que fez o ambiente tremer. Então ela lançou tudo de uma vez. Evite isso. Totalmente impossível. Bloquear. Somente em seus sonhos. Sobreviver. Ele estava faltando algumas dezenas de níveis. Ele estava completamente ferrado. POV.
A fada riu alto ao ver sua magia pousar no humano estúpido. Ele aceitou seu destino, sabendo que era impossível evitá-lo. Mas no momento em que ela estava se regozijando, algo estranho aconteceu. Porque o alvo dela estava se transformando em sombras. Foi quando ela de repente se sentiu mal. Algo incrivelmente vil apareceu atrás dela. Ela virou a cabeça apressadamente. O humano estava lá, como? Nas mãos ele tinha um palito. Essa sensação horrível veio de uma coisa tão pequena. Ela tentou recuar, mas era tarde demais. O palito já estava colidindo com o escudo dela. Ela teve que usar o impulso da colisão para escapar e... Ai! A fada chorou em estado de choque. Tão doloroso! O que diabos estava acontecendo? Ao baixar os olhos, ela viu o peito perfurado, a pequena arma espetando-a. Ele havia contornado seu escudo completamente. Ela se viu tossindo sangue verde. "Se como?" Ela perguntou enquanto tremia. Seu olhar confuso encontrou os olhos do invasor. Ele sorriu gentilmente enquanto se aproximava lentamente dela e, som de rasgo, de repente, ele tinha nas mãos algo que ela reconheceu. Não. Ela gritou de horror. O demônio acabara de arrancar suas asas. Suas lindas asas, o símbolo de ela ser uma fada e, o mais importante, ela vomitou de repente, incapaz de suportar o golpe. Vocês usam suas asas para controlar a mana, não é? Com isso, vocês não causarão mais problemas. Ele deu um aceno satisfeito. Monstro. Ele era um monstro, completamente malvado. Se ao menos ela o tivesse matado antes, se ao menos. Mas como? Como ele sobreviveu? Ela ergueu os olhos trêmulos em sua direção. Você está curioso para saber por que falhou. Excesso de confiança. Digamos apenas que tenho uma sombra guardiã olhando para mim. Sombra do guardião, era assim que se chamava a agulha preta. De qualquer forma, agora é hora de encontrar o seu jardim secreto. Tenho certeza que você tem um. Ele foi revistar todo o lugar, carregando-a como um enfeite. Ela tinha um jardim secreto, mas ele nunca o encontraria. Estava escondido atrás de um alçapão na cozinha. Era o local perfeito para evitar a detecção. Na verdade, agora que penso nisso, não havia algo estranho na cozinha. Mesmo suas lâminas de vento não destruiriam o chão de lá. Ele murmurou para si mesmo. Ele percebeu? Como ele teve tempo de perceber enquanto corria para salvar sua vida? Isso não fazia nenhum sentido. Mas e daí se ele soubesse? Ele encontrou o local exato, mas logo foi confrontado por um obstáculo. Vamos ver, runas, hein? Para abri-lo ele precisaria da ajuda de uma fada, e ela nunca o ajudaria. Alçapão, por favor, deixe esta jovem e linda fada entrar. Esse é um canto bastante narcisista. Ele riu depois de ler o encantamento. Ela congelou quando o alçapão desapareceu, revelando uma passagem subterrânea. Como? Onde diabos ele aprendeu isso? Ela foi forçada a vê-lo invadir seu jardim Lunar Blossoms e roubar tudo. Ele parecia saber o que fazer, mas era tão desajeitado. Isso foi uma blasfêmia. Quantas vezes ela quase desmaiou ao ver tamanha atrocidade. Seu pequeno coração de fada realmente não aguentava. Este homem merecia um destino muito pior que a morte. Seu corpo inteiro tremia de desespero e raiva enquanto ela observava impotente. Tudo bem, hora de voltar para a base, se ainda houver uma base. O homem suspirou enquanto os trazia de volta à superfície. A fada já sabia o que faria. Assim que eles saíssem, ela chamaria seus irmãos para que pudessem destruir esse bastardo. Mas quando voltaram para o mundo exterior, ela engasgou de horror. O que diabos aconteceu com sua amada vila? Havia chamas por toda parte, tão altas que chegavam ao céu. As fadas corriam por aí, tentando freneticamente apagá-lo, sem sucesso. Foi este o apocalipse. Ela abriu a boca, pronta para chamar os outros. Smack! O mundo de repente escureceu quando a pobre fada caiu inconsciente. Long chape acento circunflexo underscore acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 223 Fada sem asas não é fada.
Assim que Jack retornou à base temporária do grupo, uma fada ansiosa o recebeu. A princípio, ela suspirou de alívio, mas depois ficou completamente lívida ao ver o protetor sem asas ensanguentado. Vê você, o que você fez? Ela gritou, sua voz tremendo. Nós lutamos e eu venci. De qualquer forma, aqui está. Faça o remédio o mais rápido possível. Jack entregou algumas flores lunares enquanto encolhia os ombros. Sei tudo. Ela se ocupou, ainda tremendo. Agora que ele estava em um lugar seguro, ele poderia finalmente verificar as recompensas pela vitória anterior. Parabéns por derrotar o protetor de fada. Obteve asas de fada translúcidas. Obteve o colar de vento. Adquiriu parkour F, mais 110 XP. Vento brise colar. Classificação I. Se afinidade do vento 10. Atributo, mais 7 SPI. Traço, mais impulso do vento, todos. Uau, quem diria que pular repetidamente sobre móveis lhe daria tal habilidade? Aumentaria sua velocidade em terrenos com obstáculos. Quanto ao colar, ele precisaria aprender a magia do vento se quisesse usá-lo. Ainda bem que ele estava na Vila das Fadas, cheia de professores em potencial. Ao fundo, a fada já esmagava, extraía e misturava os ingredientes. Em pouco tempo, ela terminou, trazendo de volta muitos frascos de poções azuis brilhantes. Obteve elixir para curar fadas. Havia doses suficientes para curar todas as da aldeia. Agora só faltava difundir tudo. Como você vai forçá-los a beber? Ela perguntou preocupada. Como? Vou jogar neles. Isso deve resolver. Não tem como isso funcionar. Ela exclamou, mas ele permaneceu imperturbável. Por que não? Ele encolheu os ombros. _Su_. Em teoria, deveria ser bom por alguns motivos. 1. As fadas tendiam a voar em grupos. 2. Muitas vezes voavam na mesma altura. 3. Também não se calavam. Isso significava que suas bocas ficariam abertas. Jack saiu para testar seu método, armado até os dentes com frascos. Ele tratou a coisa toda como se fosse uma luta de balões de água enquanto corria em direção ao grupo de fadas mais próximo. Ele cronometrou seu lançamento perfeitamente, criando uma nuvem azul brilhante que envolveu o bando de fadas. Um segundo depois, eles ainda estavam atacando ele, com raiva nos olhos, mas sem vermelho. Pare, eu venho em paz. Jack gritou. Todos eles congelaram, estupefatos. Não pelas mãos levantadas, nem mesmo pelo significado, mas pelas próprias palavras. Humano, você fala a nossa língua? Como? Eles mostraram uma descrença incrível. Bem, você vê, aqui está o que aconteceu. Jack rapidamente os contou sobre a situação. Ele contou-lhes sobre a agitação na floresta e como seus olhos pareciam iguais aos das feras enlouquecidas. É-se sério? É tudo verdade? Que assustador! Eu vou ajudar. A primeira fada cedendo produziu uma reação em cadeia com todos os sensatos se voluntariando. Alistou as fadas com sucesso. O que se seguiu foi simples. As fadas curadas atraíam seus irmãos enquanto Jack jogava frascos neles. Quanto mais eles faziam isso e mais aliados eles tinham também. Demorou cerca de 1 hora para tudo acabar. O fogo foi extinto, as fadas recuperaram a razão e comemoraram ansiosamente. Estamos vivos, sim, este humano salvou todo mundo. Viva! A Vila das Fadas ainda está de pé. De pé, tudo estava meio queimado. Então, novamente, seria fácil crescer novamente com magia. Isso poderia ser considerado uma vitória com certeza. As coisinhas com certeza estavam felizes, tão felizes que ficavam balbuciando sem parar. A cada frase ele aprendia mais sobre esse lugar. Variava desde suas frutas favoritas, uvas, até seus hobbies, corridas no céu, e até mesmo sua história geral. Eles continuaram comparando-o a um cara chamado Lancer, que era amigo há muito tempo. Eles também continuaram circulando ao redor dele de alegria, examinando-o da cabeça aos pés. Neste momento, ele se sentiu como um animal raro. Pelo menos eles concordaram que ele era bonito.
A conversa interminável foi finalmente interrompida por uma fada que voou a uma velocidade incrível. O QU é acento circunflexo a. Não acredito que você fez isso tão rápido. Meus elixires eram tão bons assim. A simpática fada tinha orgulho pintado em seu rostinho. Sim, mais do que útil. Ligo para você na próxima vez que isso acontecer. Jaque levantou o polegar para ela, o que a fez estremecer. Eu prefiro que isso nunca aconteça de novo e, ó Deus! Ela engasgou ao notar alguém. A fada protetora derrotada estava se aproximando, com sua cabecinha baixa. Ela estava exalando desespero, melancolia e aceitação de seu destino. As fadas aleatórias começaram instantaneamente a fofocar. Protetora, ela está bem? Por que ela está andando? Isso é tão vergonhoso. Ah, olhe as asas dela. Elas sumiram. Isso é horrível. Seus olhares estavam cheios de choque, medo, desgosto e pena. A protetora pôde sentir tudo quando ela alcançou a multidão e acenou com a cabeça indiferente. Como você pode ver, perdi minhas asas. Doravante, não estarei mais em condições de proteger esta aldeia e renunciarei ao meu cargo. Ela não mencionou o envolvimento de Jaque. Então você já está desistindo. Isso com certeza é rápido. Ela estava prestes a responder quando um recém-chegado apareceu. Esta nova fada tinha um olhar arrogante enquanto voava logo acima da fada derrotada antes de cuspir em seu rosto. Perdeu suas asas? Você merece totalmente por ter falhado em seu trabalho. Veja toda a destruição que você causou. Ela apontou para as cinzas, mas ainda não terminou enquanto olhava para a multidão. Eu digo que deveríamos banir essa coisa. Afinal, esta é a Vila das Fadas, e uma fada sem asas não é uma fada. A fada Snob trovejou. Ela está certa, mas esse é o protetor. Banir é um pouco forte demais, não? Os aleatórios pareciam confusos sobre o que fazer. Todos começaram a brigar. Eles concordaram que o protetor estava acabado, mas chutá-la era um pouco extremo. Todos vocês, não há necessidade de discutir. Como ela não tem asas, ela pode ir morar com os humanos. A fada Snob virou-se para Jaque. Você também concorda, certo herói? Ele nem a tinha visto durante a missão, mas lá estava ela. Ela com certeza foi rápida em adicionar banimento à lesão. Tem certeza que quer que eu dê minha opinião? Jaque perguntou significativamente. Sim, apenas saiba que uma fada sem asas não pode usar magia. Você concorda que uma vila mágica é um lugar ruim para ela agora, certo? Ela perguntou com entusiasmo. Isso é verdade sobre a parte das asas. Jaque questionou como se estivesse realmente curioso. Claro, humano. A fada Snob respondeu com confiança. Jaque conheceu muitas vadias arrogantes no passado, mas esta certamente era desagradável. Banir aquela que os defendeu depois que ela sobreviveu à sua utilidade. O que o irritou não foi o ato em si, mas a autojustiça. Foi doentio. Oh, entendo. Concordo totalmente agora. Jaque deu um sorriso radiante, que não combinava com o que ele estava prestes a fazer. Ele sorrateiramente se aproximou da fada agora exultante e, som de rasgo, adquiriu duas asas de fada Snobs. Sem as asas, o alvo caiu no chão, caindo. Seu rosto era uma mistura de angústia, terror e pura raiva. O que vocês fizeram? Como vocês se atrevem? Pessoal, vocês viram isso? Estou arruinado, arruinado. Vou te pegar por isso, eu vou. Jaque ignorou as divagações raivosas do arrogante vadia enquanto todas as outras fadas corriam de medo. Ele também os desconsiderou e foi atrás do protetor. Ela estava arrastando os pés indiferentemente, indo lentamente em direção à saída da aldeia. Ele a agarrou, trazendo-a para perto de seu rosto enquanto olhava para ela com curiosidade. Ela nem se preocupou em resistir ao seu aperto. Você simplesmente vai embora? Você não está nem um pouco bravo? Ele se perguntou. Eu era, mas não estou mais. Responder a ela foi desnecessário, pois ela está certa. É melhor se eu os deixar em paz por enquanto. Ela suspirou. Você sabe que as fadas podem usar magia sem asas, certo? Ele deu a ela um sorriso travesso.
Não, isso é impossível. É um fato conhecido que os humanos não conseguem aprender a linguagem rúnica. Ele piscou. Foi então que uma sombra de vida finalmente apareceu em seus olhos verdes. Ainda havia esperança. Se tivesse vindo de outra pessoa, ela teria duvidado, mas esse humano era especial. Então, você vai tentar? Ele gentilmente perguntou. Não havia nenhum vestígio do monstro cruel que invadiu seu palácio e rasgou suas asas. Como ele poderia parecer tão inocente? Então, novamente, isso não importava. Eu vou. Ela fortaleceu seu olhar. Bom, porque quero que você me ensine magia do vento. Ele pediu descaradamente, mesmo depois de todo o mal que havia causado. Tudo bem. Ela suspirou. Mas enquanto discutiam calmamente, as outras fadas finalmente superaram o choque. Escusado será dizer que eles não ficaram felizes. Você rasgou as asas dela. Monstro. Por quê? A multidão de fadas apontou dedos acusatórios em sua direção. Mana já estava girando em torno de seus corpos enquanto se preparavam para a ofensiva. Qualquer movimento errado e ele seria reduzido a pedaços por incontáveis projéteis mortais. A fada injustiçada já estava chegando, decidida a se vingar. Aos olhos dela, havia ódio puro, que nem mesmo a morte dele iria extinguir. Ainda assim, seria um começo. Oh Deus, não me diga que foi ele quem arrancou as asas do protetor também. Ele não é um herói. Ele é um demônio. Mate-o, rápido. A fada Snob instou seus irmãos. A situação agora era um barril de pólvora mágico, que estava prestes a explodir em seu rosto. No entanto, por alguma razão, já que ainda estava tão relaxado como antes. Ele olhou para a multidão enlouquecida. Por quê? Por quê? Você pergunta? Foi ela quem atacou a vila em primeiro lugar. Pense nisso, alguém odeia a protetora tanto quanto ela. Jaque, revelou. ! Fim do capítulo. Capítulo 224 Receber recompensas de missão. A revelação de Jaque foi semelhante a uma bomba para as fadas. O que? Eles não podiam acreditar, mas mesmo assim fazia muito sentido. Eles ficaram paralisados de surpresa enquanto tentavam pensar em todas as ramificações. Mesmo assim, a fada Snob não se deixaria ser caluniada tão facilmente. Não, eu juro, esse humano está mentindo. Por que eu faria isso? Não tem como. Ela protestou veementemente, já que teve que atacar enquanto o ferro estava quente. Ela obviamente fez tudo por ódio ao protetor. Não havia como ela destruir seu inimigo em circunstâncias normais. Ele explicou. Isso foi suficiente para pintá-la como a vilã. Com esta acusação cega, já que estava agora fora de problemas devido ao seu ataque imprudente. A segunda fada mais forte avançou para escoltar o alvo. Assim terminou oficialmente o episódio da Vila das Fadas, com a calma voltando. Bem, uma calma repleta de conversas incessantes de fadas, é claro. Descobri o que aconteceu com a vila. Parabéns, salvou a Vila das Fadas. Receber recompensas de missão, SN. Como se, Jaque riu sozinho. O sistema com certeza foi sorrateiro, perguntando se ele queria bloquear suas recompensas agora. Seria como escolher um único ovo em vez da galinha inteira. Que tal comemorarmos nossa vitória na minha casa? A fada alquimista propôs alegremente. Ele perderia uma festa? Sem chance. Antes que demorasse para dizer, fadas bêbadas têm dificuldade em bater as asas, elas estavam de volta à casa dela bebendo alegremente. Droga, esse néctar de pêssego é incrível. Jaque trovejou, com o rosto vermelho. Sim, é muito bom. Ela ergueu a xícara junto com ele, bebendo-a inteira. O que você está planejando agora? Obviamente voltarei ao reino humano, mas antes disso preciso de um solo mágico. Jaque olhou para a fada silenciosa no canto. Protetor, você pode me trazer um pouco, certo? Não sou protetor, mas sim. Ela se levantou e foi ao palácio para pegar alguns de seu jardim secreto. Assim que Jaque e a fada alquimista ficaram sozinhos, sua aura mudou repentinamente.
O vermelho até deixou seu rosto enquanto ele parecia extremamente solene. Então, como foi o teste? Ele perguntou. Teste? Que teste? Ela perguntou, intrigada. Vamos abandonar a fachada, sim. Como foi, pequena fada falsa? Você se divertiu com a vila? Ele riu. Seu olhar transmitiu seu significado. Ele sabia quem, ou melhor, o que ela era. Havia muitas coisas que não combinavam. Ela estava convenientemente segura dentro de uma gaiola enquanto todas as outras fadas estavam sendo destroçadas. 2. Ela sabia demais, situação mais antídoto, mas às vezes se esforçava para demonstrar dúvidas. Um exemplo foi quando ela quis falar com seus irmãos. 3. Mais importante ainda, ela era a única fada da aldeia capaz de fechar a armadilha. Indiscutivelmente o protetor poderia, mas apenas porque ela sofreu o trauma de perder as asas. Não é mais uma fada. Ele podia ver o cérebro dela funcionando a toda velocidade. E se tudo isso fosse um blefe? E se ele estivesse apenas procurando informações? Ela deveria neutralizá-lo? Ela poderia? E se? Invisível. Ele murmurou suavemente. Fada das trevas. Foi aí que a aura dela mudou completamente. A fada alegre e pura se foi. O que estava diante dele era um pequeno mal sombrio e malévolo. Ela começou a exudar mana tão escura que deixaria qualquer um doente. Suas asas translúcidas de repente se moveram, semelhantes às flores do jardim externo. Eles então estalaram com energia demoníaca enquanto ela se preparava para uma luta. Ela deu uma risada autodepreciativa, meio sorrindo, meio fazendo uma careta. Você sabia desde o começo, não é? É por isso que você não me libertou da jaula. Agora vamos ver quem é mais forte entre os dois. Aspas. Você é um idiota? Claro, eu sou mais forte. Jaque olhou para ela como se ela fosse uma completa idiota. Ele nem se preocupou em assumir uma posição de batalha. Ele simplesmente sentou em seu trono enquanto esculpia abóboras. Espere, que diabos? De onde veio tudo isso? Acima de sua cabeça flutuavam símbolos e um título. Yaganin-Gus hífen maior que Rei Demônio. O invisível congelou. De repente, ela se viu incapaz de tirar os olhos dele. Quem diabos era ele? Ela estava exibindo toda a sua mana e ele não se importou. Ele olhou para ela de cima a baixo como um pechincha experiente no mercado. Antes de enumerar um por um. Vamos ver. Olhos hífen maior que. Asas de ilusão hífen maior que. Sangue amaldiçoado hífen maior que. Dentes venenosos hífen maior que. Ossos de alquimia hífen maior que. Tendões de adivinhação hífen maior que música, do tipo ruim. Quanto mais ela ouvia e mais os ancilai tremiam. Este humano olhou para uma fada malvada, mas tudo o que viu foi carne em uma tábua de cortar. Ele também não terminou. Oh, eu mencionei cozinhar. A carne ancilai é muito deliciosa, você sabe. Talvez eu prove um pouco hoje. Bem, exceto se você puder me convencer de que vivo tem mais valor. Ela acreditou nele. Este homem havia massacrado e devorado sua espécie no passado, isso era flagrante. O que você quer? Sua voz tremeu. Eu quero você, pequena fada falsa, haha. Agora, estar vivo ou morto pouco importa para mim. Ele riu enquanto se levantava, aproximando-se lentamente dela. Ela precisava matá-lo, agora. Ela invocaria gavinhas da escuridão e o destruiria. Ela não podia deixá-lo chegar perto. Mas assim que ela realmente moveu sua mana, ela ficou subitamente chocada com o fluxo. A produção foi muitas vezes maior do que ela esperava e ela instantaneamente perdeu o controle de sua magia. Que diabos? Foi quando ela percebeu. Tudo o que o humano fez foi balançar o dedo suavemente, e isso estragou a magia dela. Como ele era tão poderoso. Era tarde demais para atacar. Ela teve que defender. Ela rapidamente reuniu o escudo mais forte ao seu redor, pronta para suportar seu ataque. Jaque não pôde deixar de se alegrar ao sentir o pânico dela. Seu feitiço está dando errado. Ele tinha acabado de adicionar flores lunares às bebidas dela. Isso aumentaria temporariamente seu poder, uma vantagem de ser invisível.
Se ela tivesse a cabeça fria, não teria ficado tão chocada e simplesmente teria acabado com ele. Afinal, ela só precisava de um único ataque para se conectar. Mas era tarde demais para arrependimentos. Seu escudo atual era muito resistente, mas foi feito sob medida para seu pequeno tamanho. Acontece que seu aspecto de arma era muito poderoso, mas do tamanho de uma agulha. Ele aproximou um único dedo do rosto dela, com seu poderoso palito escondido embaixo. Um segundo depois, ele estava destruindo suas últimas defesas. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Os Ancillai nunca sentiram um medo tão intenso. A humana derrotou seu ataque com um aceno e sua defesa com um puxão. Como isso foi possível? Monstro! Monstro absoluto! O Ancillai congelou, sem ousar contrair um músculo. Já que se aproximou divertidamente de seu índice, traçando suavemente a figura dela. Ele a sentiu tremer sob seu toque, como um antílope faria ao enfrentar um leão. Esta foi sua vitória completa. Ela era mais forte que ele, mas estava paralisada de medo. Uma mancha úmida apareceu entre suas pernas. Neste momento, ela estava procurando qualquer caminho para sobreviver. Por favor, deixe-me servi-lo. De repente ela pronunciou em voz baixa. TCH, você não parece tão ansioso. O rei demônio mostrou descontentamento. Mestre, por favor, aceite este humilde como servo. Ela implorou. Claro, tanto faz, já que estou de bom humor hoje. Você tem 5 segundos para completar o voto de servidão invisível antes que eu mude de ideia. Ele resmungou, mas internamente estava exultante. Você sabe disso? Ela exclamou, surpresa, mas prosseguiu com o voto. Nunca ninguém correu para a escravidão tão rapidamente quanto este pobre Ancillai, bem, além do chefe da vila. Assim que terminou, ela se jogou no chão de alívio, com todo o corpo ainda tremendo. Abrir mão de sua liberdade significava que ela viveria. Ela não pôde deixar de olhar para seu novo mestre com admiração. Quem e o que era ele? Que tipo de segredos obscuros se escondiam sob seu exterior simples? Ele voltou a beber néctar de pêssego como se nada tivesse acontecido. Ela só sabia que o que aconteceu antes era real por causa das restrições em sua alma. Foi quando a fada protetora voltou. Eu consegui o solo mágico que você pediu e, o que aconteceu aqui? Ela olhou para a fada encharcada de suor e de aparência fraca. Oh, nada demais. Eu simplesmente dei a ela algumas dicas sobre sua magia. E ela decidiu me servir. Jaque respondeu indiferentemente. O quê? Uma fada seguindo um humano? Ela gritou. O que posso dizer? Minha beleza a comoveu. Jaque respondeu descaradamente. O invisível simplesmente assentiu. Ela não podia revelar seus segredos, mas não queria que o mundo soubesse que ela havia sido enganada por um humano usando apenas um dedo. Ainda assim, ela teve a sensação de que essa fada protetora seria a próxima ao ver seu sorriso predatório. Ele estava longe de terminar. Deus abençoe as pobres fadas ingênuas da aldeia. O que fez Jaque sorrir foi na verdade o sistema. Descobri o que realmente aconteceu com a vila. Parabéns, salvou a vila das fadas. Receber recompensas da missão, SN. Assim, agora foi tão bom quanto qualquer outro momento. Ele honestamente não tinha ideia do que isso implicava e tinha certeza de que não deveria fazer amizade com os Ancillai. Ele era humano. Marca adquirida, herói das fadas. Marca adquirida, vilão Ancillai. Título adquirido, grande desastre das fadas. Token de entrada da aldeia das fadas adquirida. Casa na árvore das fadas básicas adquirida. As marcas e o título principalmente impactou seu relacionamento com as fadas e os invisíveis. Poderia ser lido como mais Chain Quest desbloqueado. O token de entrada permitiria que ele pulasse todo o longo processo para abrir o portal para a dungeon. A casa da árvore era como o nome indicava. Parecia uma casa de passarinho, mas funcionava como loft para uma fada. Com isso, ele terminou esta área. Tudo bem, vamos. Jaque propôs alegremente. Ir aonde? O protetor perguntou, confuso. Onde mais? O reino humano.
Isso seria divertido. N. O que você acha da Vila das Fadas? Fim do capítulo. Capítulo 225. Chefe Ken. Jack abriu lentamente os olhos, sentindo-se revigorado. Nada supera um bom sono IRL. Sabendo que a Associação FF protegeria sua fazenda no Infinite, ele não se preocupou. Ele aguçou os ouvidos. Colcheia, colcheia, vou festejar a noite toda, colcheia, colcheia. Ao fundo, ele podia ouvir o som de música pop, uma batida cativante e versos fáceis de lembrar. O velho resmungava de vez em quando. Na minha época, as músicas tinham letras de verdade. Jack se viu sorrindo enquanto se dirigia para a sala de estar. A cena era pacífica, com Lily assistindo vídeos em seu novo telefone, o velho apenas sentado com um sorriso. Ambos usavam as melhores roupas que tinham, respectivamente um lindo vestido roxo e um terno preto formal que parecia tão antigo quanto a própria terra, ou mais. Ela imediatamente percebeu que ele se aproximava. Irmão, você já acordou? Você pode dormir mais um pouco. 6 horas é pouco. Seu chefe ainda não chegou e... Foi quando uma batida ressoou na porta. Não importa. Lily levantou-se apressada, aproveitando um momento para acalmar a respiração, e foi atender a porta da frente com a aparência mais majestosa que conseguiu. Ela estava assistindo a vídeos formais de etiqueta. Na porta esperava um homem alto e bonito que irradiava riqueza sutil. Apenas seu relógio foi suficiente para ele desprezar todos os moradores do bloco de apartamentos combinados. No entanto, ele não demonstrou qualquer arrogância ao se apresentar calorosamente. Presumo que você deve ser Lily. Tenho ótimas coisas sobre você. O mesmo vale para você, senhor. É um grande prazer conhecer vocês dois. Sou o CEO da DL Industries. Mas você pode simplesmente me chamar de Irmão Ken. Suas maneiras eram elegantes e ele se dirigia à família aparentemente pobre com um respeito incrível. Alguns vizinhos podiam ser vistos espiando pelas portas. Quem era aquele homem de aparência arrojada? Chefe Ken, por favor, entre. Jack o acolheu calorosamente, elogiando interiormente seu desempenho. Ninguém teria imaginado que ele era um vagabundo há uma semana. Este figurão estava aqui para adicionar credibilidade à sua história sobre ingressar em uma equipe profissional de jogos. Essa foi a maneira mais simples de tranquilizar sua família. Todos se sentaram para jantar. Para Jack, este foi um momento para devorar uma torta de carne com alegria, mas para seu pobre subordinado, foi uma verdadeira caça às bruxas. Eles queriam saber tudo. Indústrias DL? Nunca ouvi esse nome. Você poderia nos esclarecer? O velho encarou o chefão, escondendo suas suspeitas sob o pretexto de curiosidade. É perfeitamente normal. Somos estrangeiros e, na verdade, é a primeira vez que investimos em jogos. Mesmo assim, tenha certeza de que temos os melhores consultores do mercado. Quantas equipes você financiará? Como você sabia que Jack é adequado para o trabalho? Como tudo funciona? Vocês não deveriam ter um estúdio de jogos físico. Que tipo de apoio sua empresa tem e como você permanecerá competitivo no setor? Foram muitas perguntas sobre o aspecto técnico, comercial e perguntas aleatórias para testar seu caráter. Lily perguntava de forma fofa com os olhos brilhando enquanto o velho agia esquecido e confuso para obter mais detalhes. Ele precisava de explicações aprofundadas porque não era bom com tecnologia, mas na verdade estava apenas procurando alguma discrepância nas respostas do homem. Jack riu interiormente ao testemunhar tudo. Ele simplesmente continuou comendo enquanto ocasionalmente balançava a cabeça para as respostas que seu subordinado dava. O cara parecia tão profissional. Ele estava se divertindo, mas o mesmo não podia ser dito de Boss Ken. O que diabos foi isso? Ele concordou em se encontrar com a irmã e o pai para apoiar a história do chefe. Quão difícil seria enganar uma jovem e um velho, certo? Porra, impossível. Os dois jornalistas premiados estariam em outra vida. Não, dane-se, talvez eles tenham trabalhado como EF até o final dos meses. Sério, o que houve com as perguntas deles?
Ambos pareciam tão inocentes, mas suas palavras estavam carregadas de inúmeras armadilhas. Isto foi especialmente verdadeiro para o homem de meia idade. Ele às vezes até repetia suas próprias palavras de forma errada para ver se notava. O que seu chefe chamou de missão fácil acabou sendo extremamente desafiador. Neste momento, ele estava tão feliz por ter se preparado para isso. Sua única graça salvadora foi que nenhum dos dois ousou confrontá-lo diretamente. Às vezes ele mantinha alguns detalhes vagos e eles não insistiam com medo de Jack perder o emprego. Mas mesmo assim, ele estava perdendo o juízo. Ele teve que usar sua arma secreta, invocar Pancakes Bro. Ele usaria o grande poder de seus vídeos para distrair os inquisidores implacáveis. Aqui, olhe isso. Já temos um acordo de publicidade em andamento. Quem disse a família ansiosa? Até mesmo Jack não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Já estava fora? Todos eles se amontoaram em frente à tela quando o vídeo começou. Um homem gordinho apareceu, acenado para a câmera. Olá a todos, Mighty Infinite Pancakes aqui. Em primeiro lugar, de forma alguma eu apoio a porra de robôs, mas... Ele suspirou exageradamente com um olhar apaixonado. O que estou prestes a mostrar a vocês vai te surpreender. Ah, mas tome cuidado, você com certeza vai querer um no seu quarto depois de ver isso. Os comentários dos marcadores já estavam cheios de especulações. Anjo inocente, ele começou a vender bots sexuais. Nojento. Onde? Kaledit, conhecendo esse cara, ele é 100% trollador. Quer apostar que ele venderá uma lâmpada de IA de nova geração? Fair Maiden, droga, esse olhar amoroso é tão bom. São exatamente os olhos que meu marido faz enquanto olha para a cerveja. Nota Catfish, panquecas, sou uma garota totalmente humana com enormes ordenhadoras de mamãe. Esqueça o robô e me mande uma mensagem. A cena mudou para um campo de batalha quando um homem solitário apareceu cercado por inúmeros inimigos. Eles estavam absolutamente em todo lugar. A edição magistral apenas reforçou essa impressão. Era Jack, lutando contra vários jogadores inimigos. O sangue correu como um rio e o fogo choveu por todo lado, sem fim à vista. Algumas cenas foram até repetidas e modificadas para parecerem novas. Depois do que pareceu uma eternidade de massacre intenso, Jack finalmente parou de se mover enquanto olhava para seus inimigos derrotados como um conquistador faria. Sangue e cinzas por toda parte. Todos os inimigos foram totalmente derrotados. Agora era a hora de aproveitar a vitória, mas ele não conseguiu. Ele mostrou uma expressão fugaz de preocupação. Os espectadores estavam sentados, um desastre maior estava por vir. A música aumentou a tensão enquanto ele abria lentamente a boca. Que bagunça! Como vou limpar isso? Ele gritou. Espere o que? Neste momento, os queixos dos telespectadores estavam todos em estado de choque. Era com isso que o herói estava preocupado. Limpeza maldita? Mesmo agora, o rosto de Jack ainda mostrava desespero, imaginando a tarefa colossal que o aguardava. Mas foi então que as trombetas de guerra ressoaram à distância. Instantaneamente ele se animou, sorrindo. Finalmente, a cavalaria está aqui. Ele suspirou de alívio enquanto lindos gritos de guerra ecoavam, ficando cada vez mais altos. Robô de quarto, reportando-se para serviço de limpeza. Limpando sua casa como um chefe. Rumbot Pauá, EYAA. A câmera mudou para uma visão aérea enquanto o exército de Rumbot se espalhava por todo o campo de batalha com uma coordenação incrível. Eles absorveram toda a bagunça sangrenta em questão de segundos. A tela finalmente escureceu, com texto aparecendo junto com uma música suave e alegre. Rumbots, tão bons em limpeza. A escolha do Rei Demônio. Apenas tente. Você vai amar. Compre um win. Foi quando Pancakes finalmente reapareceu. Ele ainda tinha o mesmo olhar apaixonado de antes, mas desta vez ele estava abraçando gentilmente um robô circular branco. Esse garotinho é o máximo. Estou tão feliz desde que ganhei um no meu quarto. Gosto de comer batata frita na cama, sabe?
Panquecas explicadas. Oh, eles também podem cuidar da casa inteira e até subir escadas sozinhos. Eles são ótimos. Ele fez sinal de positivo para a câmera com mais comentários aparecendo. O Quebrocoli, nossa, isso é uma propaganda. Na verdade, nem estou bravo. Isso é incrível. Preciso de um robô de quarto agora. Agora. Explosivediare, a luta foi tão intensa, mas esse foi o final. XD. Friendlipsagui, lembrem-se, pessoal, não fodam o robô. Dixtukinrumbot, quem vai saber, grau grau. A família de Jaque estava olhando para a tela em estado de choque. O velho questionava o mundo enquanto Lily tentava ao máximo não rir. Essa coisa toda foi tão boba. E isso realmente ajuda nas vendas? A voz do velho estava tremendo. Hehe, não precisa se preocupar. Certamente atrairá o público jovem que joga Infinite. Considerando que eles podem pagar pela cápsula VR, comprar rumbots também deve ser fácil. Chefe Ken piscou, Jaque assentiu, satisfeito enquanto olhava o anúncio. Este foi o acordo que ele fez com Darius. Ele usaria publicidade gratuita para recompensá-lo. Esta era a versão longa, mas eles também tinham um anúncio rápido. Foi uma situação em que todos ganham, com certeza. O homem promoveria seu produto e Jaque realmente ganharia com as visualizações. Ele também adorou a ideia de um poderoso rei demônio massacrando pessoas com um exército de robôs espaciais sob seu comando para limpar o rescaldo. Além disso, a coisa toda convenceu sua família de que, Boss Ken, era legítimo. O homem ainda se reuniu com cada membro da família individualmente para tirar as últimas dúvidas. Assim terminou um jantar muito tranquilo com Boss Ken. O que é que vocês acham? Jaque perguntou a eles com um sorriso quando o homem foi embora. Humilde e gentil. Deve ficar tudo bem? Lily comentou. Você tem que ter cuidado nos negócios, mas ele não parecia ter más intenções. O velho resmungou. Ótimo. Missão cumprida. Jaque felizmente voltou a jogar. Enquanto Jaque mergulhava alegremente no mundo do Infinite, um certo Boss Ken estava saindo do prédio com as pernas ainda tremendo. Família simples, minha bunda. De repente ele sentiu frio. Ponto de vista detalhado do chefe Ken ou não. XD. Fim do capítulo. Capítulo 226. Jaque jogando bem. O grupo de Jaque saiu pelo portão de entrada do Jardim das Fadas, os arredores banhados por uma luz azul, recebidos pelo ar tranquilo da floresta, ou não. Gritos ecoavam ao longe e se aproximavam cada vez mais. Corram para salvar suas malditas vidas. Como diabos esse chefe é tão forte? Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, está cobrando de novo. Um instante depois, um estrondo impossivelmente alto ressoou, junto com um som estridente. De repente, uma árvore voou bem diante de seus olhos, caindo ao fundo. O que? Oh, inferno! Jogadores aterrorizados correram pela clareira, estremecendo de choque ao ver o grupo de Jaque, mas sem parar. Eles correram tão rápido que desapareceriam de vista em alguns segundos. Logo atrás deles estava uma criatura de pesadelo. Dentes enormes capazes de empalar um cavalo, uma saliência óssea afiada, uma armadura de pele quase impenetrável e coberto de sangue. Menor que coelho fofo louco da perdição LV-22. Maior que, sim, era um coelho gigante com chifres. Se fosse menor, teria parecido fofo e fofinho, mas este era uma abominação. Uau, descrença. Olhou para o chefe em estado de choque. Como poderia ser tão grande e poderoso? Mas o mais importante, quanta carne esse sujeito continha? Jaque olhou para o casaco branco da criatura. Parecia que havia passado por uma longa luta, pois estava cheio de projéteis, marcas de queimaduras e ferimentos de vários tamanhos. A dúzia de jogadores em execução foi apenas o começo. Um exército apareceu rapidamente, ficando alguns segundos atrás do chefe. Não deixe escapar. Estamos lutando há tanto tempo. Vamos matá-lo mesmo que demore uma eternidade. O homem na frente trovejou. Foi quando seus olhos se encontraram.
Ele era o responsável por aquela guilda abandonada, aquele que lhe pagou 100 ouro para que seu povo fosse libertado da fazenda. O rosto do homem se contorceu de desconforto enquanto ele olhava para ele. Se fosse em qualquer outro momento, ele não teria hesitado e teria ordenado que suas tropas lutassem contra ele, mas agora era um momento delicado. Ele estava aqui para KS, o chefe. Ele estava aqui para caçá-los. Ele tinha que estar aqui para causar o caos, certo? Jack riu interiormente ao ver a reação do homem. Até os homens atrás dele estavam nervosos. Eles pararam por um segundo, prontos para o caso de uma briga começar. O que você quer? O homem latiu. Oh, você sabe, apenas dando um passeio despreocupado. Jack respondeu brincando. Seu momento foi 100% uma coincidência, mas eles não precisavam saber. Todos estavam pressionados pelo tempo, mas ele não. Neste momento, ele teve o luxo de brincar. O chefe mataria seu grupo avançado e reiniciaria se eles lutassem aqui. Vá direto ao assunto. O que será necessário para você se retirar? O homem resmungou. Oh, bastante direto. Jack estava simplesmente se divertindo um pouco, mas não recusaria os benefícios gratuitos. Que tal 50 ouro? Ele propôs. Você está louco? Nós literalmente. Ele recusou severamente, apenas para um rugido poderoso ecoar à distância. Este foi o boss entrando em uma fase frenética. Não havia mais tempo a perder. Seu rosto se contraiu quando ele sussurrou algumas palavras para um de seus membros antes de concordar. Tudo bem, ele vai te dar o ouro quando você sair daqui. Todo mundo, comigo. O homem gritou enquanto todos corriam atrás do chefe. Antes que eles percebessem, todos se foram. Restaram apenas o grupo de Jack e aquele mediador renegado. Eu preciso ficar mais perto dos field bosses. Tudo bem, de volta à fazenda, é. Jack riu com um membro abandonado dando uma palmada no rosto. Quanto tempo mais eles cederiam a esse bastardo? O caminho de volta foi tão monótono quanto tranquilo. Assim que chegaram à entrada da fazenda, o homem entregou-lhe os fundos a contragosto. Jack não pôde evitar lançar-lhe um olhar de elogio. Você está honrando a palavra do seu líder. Você sabe que é tarde demais para eu voltar correndo para a luta, certo? Ele questionou de brincadeira. TCH, o que seríamos sem a nossa palavra? Ainda iremos destruir você na próxima vez que você se enfrentar contra nós. Ele resmungou e bufou ao sair. Jack alegremente acenou-lhe adeus, pois não pôde deixar de achar os caras abandonados mais agradáveis à vista. Talvez ele pudesse fazer negócios com eles no futuro. Afinal, eles eram 1. Ricos. 2. Fácil de enganar. 3. Honrando sua palavra. Bem, isso seria um pensamento para mais tarde. Por enquanto, ele trouxe a fada que estava escondida em seu bolso, colocando-a em seu ombro. Olha que beleza! Ele gesticulou para toda a fazenda. Esta será sua nova casa de agora em diante. Ele acolheu calorosamente. A coisinha olhava tudo maravilhada, seus olhos claros cheios de curiosidade. As abóboras esculpidas atraíram especialmente sua atenção. Foi quando a porta se abriu, revelando uma deusa de cabelos de fogo. Pove. De volta à floresta Greenwood, o exército finalmente conseguiu encurralar o chefe. Mesmo agora, o líder deles não tinha certeza se pagar ao bastardo tinha sido uma boa escolha. Até onde ele sabia, ninguém jamais havia derrotado esse chefe de campo. Eles tiveram sorte de encontrá-lo, e este era definitivamente especial. Invocá-lo exigia interagir com uma pequena estátua de coelho localizada em uma árvore oca escondida. Ele mal podia esperar para ver que tipo de recompensas eles receberiam. Diabos! Ele concordou em comprar a paz com o rei demônio apenas porque essa morte era crucial. Ele não queria que nenhuma variável interferisse neste momento histórico. Todos eles estavam pressionando o ataque, seus corações batendo com expectativa. Está prestes a cair, ele anunciou, todos aplaudindo. Ele abriu suas mensagens uma última vez por segurança. Herói abandonado, algum possível avistamento de inimigo. Bardo abandonado, nenhum, senhor. Forsaken Your Ass, tudo limpo da minha parte.
Portador de motosserra dupla, o rei demônio ainda está em sua fazenda. Tudo bem, ótimo. Ele suspirou de alívio, sabendo que ninguém poderia enganar todos os seus batedores de uma vez. A criatura lamentou lamentavelmente sob seus ataques combinados, mas eles não mostraram piedade. Acabou por... De repente, algo aconteceu. Seus membros começaram a morrer do nada, seus cadáveres voando pelo ar. Eles então colidiriam com outros membros da guilda, fazendo-os cair. O que? Onde está o inimigo? Quantas vítimas? O pânico se espalhou instantaneamente pelo campo de batalha. Alguns continuaram mirando no coelho, apenas para serem eviscerados do nada. Outros pareciam loucos enquanto atacavam o ar vazio. Relatório: o que está acontecendo? Alguém sabe? Acalme-se e venha até mim. Ele tentou trazer de volta a ordem, mas foi inútil. Em questão de segundos, todo o ataque desmoronou. O incrível exército que eles reuniram foi em vão. A floresta ficou vermelha de sangue enquanto os gritos diminuíam um por um. O coelhinhos até aproveitou a oportunidade para se levantar e correr. Então de repente ele ouviu e sentiu, algo estava atacando ele. Ele tentou sair do caminho, mas não foi rápido o suficiente. Ele sentiu seu corpo sendo perfurado pelo que pareciam ser chifres. Assim que a morte o tomou, ele viu um crachá flutuando no ar. Menor que Macabre Savage Invisible Deer LV-22. Maior que Macabro, ele sabia disso muito bem. Enquanto todos os humanos morriam, um uivo de morte ecoou. Foda-se, rei demônio. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 227 Fada, para fins acadêmicos. Grau grau. POV. Uma garotinha estava balançando as pernas na borda de sua nova varanda enquanto olhava para a fazenda de abóboras. Numa estranha reviravolta do destino, ela agora seguiu o homem que a derrotou e arrancou suas asas. Ele era um homem de inúmeros segredos. Quando encontraram o coelho gigante, ele manteve a calma. Quando eles foram confrontados com um exército humano, ele permaneceu brincalhão. Esta foi a primeira vez que ela viu tantos humanos ao mesmo tempo, mais de 100. Ele não apenas os protegeu, mas também intimidou os oponentes para que lhe prestassem um tributo. Isso era impensável, mas ela viu com seus próprios olhos. Então, ao chegarem à fazenda, ele parecia uma pessoa totalmente diferente. Quando a deusa abóbora apareceu, ele a arrastou para um abraço amoroso, seu rosto mostrando felicidade. Mesmo agora, ela não conseguia conciliar os vários rostos que ele mostrava. O rei demônio, o coringa brincalhão, o homem carinhoso. Assim ela estava determinada a observar e testemunhar sua verdadeira natureza. A esperança que ele havia dado a ela antes sobre sua magia era verdadeira. Ela mal podia esperar para saber. Assim ela se instalou em uma das árvores mágicas recém-convocadas. Esta foi a nova habilidade da deusa abóbora. Provinha do chicote de folha que ele lhe oferecera. Ela recebeu o item com lágrimas intermináveis de alegria, todo o seu ser brilhando. Vendo como ela o abraçava sempre que ele visitava a cidade, devia ter um significado especial. Aparentemente, representava seu amor por ela, bem como seu desejo de mantê-la segura mesmo quando ele estivesse fora. Amor, um conceito estranho às fadas mágicas já que elas nasceram da mana. Ainda assim, ela estava ansiosa para aprender, para compreender os humanos. Ela assistia tudo em sua casa de fadas básica, como ele a chamava. Era pequeno comparado ao seu antigo palácio, mas o interior ainda era tão grande quanto a casa da fazenda. Ela insistiu que sua moradia ficasse no topo da árvore. Ela havia perdido as asas e a magia, mas ainda gostava de estar no alto. Não só foi um excelente ponto de observação, mas também a fez sentir-se viva novamente. Ela fechava os olhos, sentia o vento na pele e, por um instante, sentia como se estivesse voando. Irônico como ela havia gostado de usar sua magia para deslizar por todos os lugares antes, mostrando seu domínio do vento. Agora que ela havia perdido as asas, ela sentia falta delas. Isto foi especialmente verdadeiro no mundo humano. Era tão vasto,
Então, novamente, isso era normal, considerando que gigantes a habitavam. Alguns dias se passaram e, antes que ela percebesse, ela já havia se acostumado com a fazenda e seus habitantes. Jeco fazia várias excursões pela cidade ou fazia algo que chamava de agricultura XP. Aparentemente era diferente do cultivo que acontecia na fazenda. A deusa abóbora invocava uma árvore defensiva a cada hora e cultivava inúmeras abóboras. A fazenda de abóboras teria mais árvores do que a floresta nesse ritmo. Na sua ausência, ela era a autoridade máxima na fazenda. Algumas vezes, alguns, braves, furiosos chegaram perto demais e foram massacrados pela floresta viva. Desde então, eles desistiram. Depois havia o esquadrão de defesa. Eles estavam lá sempre que não era hora de cultivar XP e brincavam no campo. E eles cuidariam dos vermes à noite. Não que fosse necessário. Mun lideraria seus irmãos, mostrar-lhes-ia como esculpir abóboras e ensinar-lhes-ia sobre a sabedoria que adquiriu em suas aventuras com seu mestre. Chique era a galinha atrevida e brincalhona que subia na árvore para visitá-la. Ele cacarejaria, gritaria abominavelmente ao tentar agir de maneira fofa, falhando, mas tinha boas intenções. O rato foi a mais nova adição ao time. Aparentemente sofreu um ferimento e voltou dos mortos, como um macabro. Era tão assustador, tão silencioso quanto reservado. Sempre que Jack estava fora, a atmosfera era calma e pacífica, com uma pitada de saudade. Seria hora de treinar ou descansar quando ele estivesse aqui. O tempo de treinamento era principalmente para ajudá-la a sentir a magia do vento. Ele a levantaria no ar, deixando-a sentir o vento enquanto a aconselhava pacientemente. Segundo ele, seu domínio do vento não desapareceu. Ela ainda estava lá, ela só tinha que mudar a forma como sentia a magia, e ela tinha que desejá-la do fundo do seu coração. Ele costumava rir. Pare de pensar e faça isso, pequena fada cega. Como se fosse tão simples. Cada vez que ela falhava, ela sentia vontade de bater os pés. Vê-la, agindo de forma fofa, simplesmente o fez rir. Ele até criou uma mesinha para ela, virar a mesa. Ele estava 100% tirando sarro dela. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela não conseguia ficar brava de verdade com ele. Afinal, ele era o único que ainda acreditava nela neste mundo. Na verdade, isso não era verdade. Certa vez, ela suspirou na presença da deusa abóbora, tomada pelo desespero. Ela estava tão deprimida que nem mesmo a culinária divina da deusa foi capaz de animá-la. Mas então ela disse algo que deu coragem ao seu coração de fada. Não fique muito triste. É só uma questão de tempo até você recuperar sua magia, ele me disse. Ela havia declarado como se fosse um fato. Ele estava falando pelas costas dela. Ele estava até dizendo a deusa abóbora que ela teria sucesso. Ele acreditava tanto nela, isso significava que ela tinha que continuar lutando. Tudo o que ela sabia era que não poderia desistir. Desde então, ela redobrou esforços em seus treinos, fazendo pausas em alguns momentos para observar o mundo. Essa busca a trouxe ao seu atual empreendimento noturno. Ela se viu fugindo em direção à casa da fazenda para fins acadêmicos. Ela queria entender o que estava acontecendo lá dentro. Aparentemente, já que estava voltando para algo chamado de buff bem descansado. Ao contrário do nome, houve pouco descanso envolvido. Mesmo do lado de fora, ela podia ouvir vagamente os gemidos e os rangidos da cama. Sempre que ela ouvia esses sons, sentia todo o seu corpo formigar e sua respiração se intensificar. Se ela estivesse certa, entender o que estava acontecendo lá dentro era a chave para recuperar sua magia. Também não era como se ela tivesse muito a perder. Seu alvo atual era uma pequena janela até o topo da parede. Isso teria sido tão fácil de alcançar se ela ainda tivesse asas. Mas e daí se fosse um desafio incrível? Ela chegaria ao topo, tudo pela magia do vento. Ela havia feito pontas de escalada especialmente em suas mãos minúsculas, galhos resistentes e afiados. Na verdade não foi sua primeira tentativa, mas desta vez ela teria sucesso.
Ela começou sua ascensão, sentindo instantaneamente seus músculos doerem. As fadas realmente não eram adequadas para esforço físico. Mas ela não tinha outra alternativa. Ela continuou escalando com uma determinação incrível. Vamos, fada cega, você consegue fazer isso. Basta subir uma mão acima, depois de novo e de novo. Ela se encorajou como ele faria. A certa altura, todo o seu corpo estava dolorido. Ela não conseguia sentir as pernas ou as mãos graças ao vento frio, mas isso não importava. Ela ainda estava subindo, os gemidos cada vez mais altos provavam isso. Então ela finalmente chegou ao topo. Ela só precisava de mais um passo e foi aí que seus braços perderam força. Ela havia atingido seus limites físicos. Nesse momento ela entrou em pânico, ela esteve tão perto. Ela estava faltando apenas uma distância de cabeça e ela poderia recuperar sua magia. Ela esqueceu onde estava e o perigo real que corria. Ela esqueceu tudo. Ela só queria ver. Esses sons a estavam atraindo, fazendo seu corpo tremer. Espere, as pernas dela ainda estavam funcionando. Ela não hesitou e se levantou. Ela nem sequer pensou sobre o pouso ou qualquer coisa nesse sentido. Seu chute lhe deu a altura que ela estava perdendo. Ela finalmente pôde ver o que estava acontecendo lá dentro. A deusa abóbora estava em cima de Jaque, esfregando-se em seu corpo, seu rosto era uma máscara de euforia. Sua pele brilhava sob a luz das velas e seus seios tremiam fortemente. Oh Deus, um único golpe não seria suficiente para nocautear uma fada como ela. Então seus olhos baixaram e ela distinguiu as mãos dele que sustentavam suavemente seu peso, guiando seus movimentos insaciáveis. Seus olhos baixaram ainda mais para onde eles estavam conectados. Bastou um vislumbre para aquela sensação mágica voltar. Era isso que ela estava procurando. Ela fez questão de gravar esse sentimento profundamente em seu coração de fada. Ela teve que memorizá-lo antes que a gravidade a arrastasse impiedosamente para baixo e... Ela de repente voltou a si. Espere, ela já estava assistindo a 1 minuto inteiro. Foi quando ela finalmente percebeu que estava voando, de verdade. Ela podia sentir mana novamente. Ela poderia usar magia do vento. Que maravilha! Ha 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 ha! Ela não pôde deixar de explodir em gargalhadas triunfantes. Essa sensação foi tão boa. Reticências. No entanto, foi diferente do que ela sentiu antes. A fada intrigada olhou para dentro, ávida por conhecimento. Foi quando ela congelou. Ele estava olhando diretamente para ela, exibindo um sorriso brincalhão. A deusa abóbora também estava olhando, seu rosto corando em um vermelho incrível. Foi quando a fada finalmente percebeu. Talvez ela não devesse estar espiando. Ela fugiu enquanto se desculpava em voz alta. Ao fundo, ela podia ouvir sua risada estrondosa. Droga, ela fez tudo por pornografia. De repente ela se viu corando por algum motivo. Fim do capítulo. Capítulo 228 Bastardos Irritantes 1/2. Ganhou buff bem descansado. Regeneração up, XP ganho up. Jaque deu um sorriso irônico ao se lembrar do evento da noite anterior e do rosto corado e cativante da garota abóbora. A manhã estava ensolarada e quente, pressagiando um ótimo dia. Você está aí, fada cega? Ele chamou em direção à casa das fadas. Ei, não sou mais cego. A pequena criatura veio flutuando energicamente antes de corar enquanto girava os polegares hesitantemente. Sobre ontem. Está tudo bem, eu entendo. Afinal, as fadas eram uma raça mágica com alguns conceitos que lhes escapavam. Em vez disso, é hora de treinar. Ela obedientemente pousou em seu ombro enquanto ele patrulhava seu domínio, ensinando-lhe uma nova técnica, infusão de mana. As raças mágicas poderiam usá-lo, mas exigia uma afinidade muito alta com eles. Como acontece com qualquer outra coisa no infinito, quanto maior o poder, mais difícil será alcançá-lo. Nesse caso, seu título de Fairy Hero permitiria que isso funcionasse. Concentre-se e mande sua mana para dentro de mim. Você tem que abrir seu coração e baixar todas as suas defesas para que isso funcione, deixando-se vulnerável.
Ele mal havia explicado que ela já estava fazendo isso. Ele sentiu a energia dela fluindo através dele. Carregava a felicidade do vento, a calma de uma folha de grama solitária e a confiança inacreditavelmente elevada que ela depositava nele. Sua respiração já estava ficando cada vez mais áspera com o exercício. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Quando ela enviou sua mana para dentro dele, ela pôde sentir a dele. Ele estava dentro dela. Você consegue, ele gentilmente encorajou. Suas pequenas orelhas pontudas tremiam sem parar enquanto seu cabelo verde cobria seus olhos. Ela estava preocupada em falhar. De qualquer forma, ouvir a voz dele finalmente a ajudou a se acalmar. Eles se sentaram no pátio, os outros montando guarda para eles. Ele podia sentir o vento ficando cada vez mais forte a cada revolução de mana, mesmo que não fosse. Foi sua afinidade com o vento que foi crescendo, até. Parabéns! Aprendeu magia do vento. Afinidade do vento aumentada em 10. Adquiriu manipulação do vento F. Bom trabalho, conseguimos. Abrindo um sorriso, ele esfregou a cabecinha da fada. Tinham demorado a manhã toda, o sol já estava alto. Mas antes que pudessem comemorar, uma comoção aconteceu. As árvores na beira da fazenda começaram a balançar de um lado para o outro. Intrusos! Jaque não pôde evitar franzir a testa. O único que visitou foi aquele monge masoquista, e ele era um viciado em treinamento, não que fosse de falar. Não precisa se preocupar, professor. Os Braves irão recuar em breve. A fada comentou. Eles costumavam fazer isso? Então por que foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre isso? Ele olhou para a garota abóbora enquanto ela murmurava silenciosamente, meras pragas, não precisa se preocupar. Como um anfitrião adequado, eu ainda deveria recebê-los, não? O partido dedicou orações aos desordeiros. Pove, passear pela fazenda de abóboras era um ritual diário para todos eles. Eles sabiam que era seguro, pois o rei demônio já teria caçado há muito tempo. Havia fazendeiros com seus forcados, chapéus de palha, jogadores barulhentos exibindo orgulhosamente o símbolo de sua facção e até 7 homens fortemente vestidos de preto, não se importando com o clima quente. Todos reclamaram, maldita fazenda, não acredito que nossa organização FF fez um acordo com aquele desgraçado. Agora ele está sob a proteção do chefe Frank. Não pode ser ajudado. Ele trouxe o Medical Fairy Soil da floresta. Nós dois não recebemos um pouco dele. Um pouco? O que um pouco fará? Será que ele pode reviver nossa colheita pisoteada pelos macabros? De jeito nenhum. Tudo o que ele pode fazer é acelerar o processo de cura, nossos campos continuam fodidos. Enquanto isso, olhem para esse cara. Árvores verdejantes e exuberantes criando uma barreira natural eram tudo o que podiam ver. Só de ver a borda eles ficaram roxos de ciúmes. Eles provavelmente vomitariam sangue se vissem as abóboras de verdade. Um jogador riu. Acho que sou o único aproveitando este dia ensolarado. No que diz respeito às missões de vigilância, olhar para a garota da abóbora não é tão ruim, é uma pena que não possamos vê-la daqui. TCH, você é muito tranquilo. Aquele filho da puta malvado foi quem enviou macabres para mexer com todos nós. Estou contando a todos vocês. É 100% obra dele. É um boato por enquanto. Precisamos de evidências reais, mas como vamos reuni-las? Não podemos entrar por causa das malditas árvores e ninguém vai ajudar por causa do FF. Este último comentário rapidamente iniciou uma rodada de disputas entre os jogadores e os agricultores. Mas mesmo assim, o último grupo permaneceu totalmente em silêncio. Além disso, por algum motivo, eles não estavam olhando para a fazenda, mas para o céu. Muitos não puderam deixar de enviar olhares curiosos em sua direção. Eles eram taciturnos, dedicados e obviamente não estavam aqui para perder tempo. Mas qual era exatamente o objetivo deles? Foi quando alguém de repente pulou de uma árvore próxima. Eles reconheceram instantaneamente quem era, seus rostos mostrando choque. Por que ele estava aqui?
Jaque olhou para os fazendeiros, jogadores e homens misteriosos. Ciúme, raiva e finalmente ganância, emoções tão feias para um dia tão lindo. Eu sei exatamente o que vocês precisam para se animar. Que tal comprar uma deliciosa abóbora fresca? É muito barato, apenas 5G por uma. Se vocês não quiserem abóbora, temo que todos tenham que ir embora. Eles estalaram a língua de aborrecimento, esse cara obviamente estava zombando deles. Ainda, ele estava seriamente tentando vender coisas para pessoas enviadas para espioná-lo. Que vergonha! Tudo bem, vou pegar um. Respondeu o único jogador alegre do lote. Coincidentemente foi ele quem usou o termo prostituta. Enquanto todos os outros os desprezavam, eles completaram a negociação com alegria. Jaque mais 5G. Jogador aleatório mais um abóbora. Droga, é quase tão grande quanto os seios daquela garota. Sim, são de altíssima qualidade e muito deliciosas. Gostaria de comprar outra abóbora premium, estimado cliente. Ele exibiu seu maior sorriso profissional. Não, obrigado. Um é suficiente para, ARGGG. O homem de repente gritou de dor, seu corpo ficando rígido. Uma faixa branca saiu de suas costas e um cacarejo estranho ressoou. Então faça uma viagem segura para a cidade, estimado cliente. Por favor, lembre-se, tenha boas maneiras na próxima vez. Ele gostava de olhar nos olhos do homem enquanto a vida o deixava. Então ele se foi, desrespeitando a garota abóbora. Morte. Uma gema verde, símbolo da facção, caiu do corpo junto com um arco e algumas moedas. O pobre coitado era arqueiro, hein? Deveria ter mantido distância. Ele embolsou o saque, virando-se para o resto deles, uma aura avassaladora o cercando. Ele estava pronto para a guerra. Os agricultores já estavam recuando com medo. Claro que eles eram NPCs de nível relativamente alto, mas isso não significava que queriam lutar diretamente. Eles preferiram irritar de longe. Os jogadores sacaram suas armas. Eles tinham a superioridade numérica, mas sabiam que isso não faria nada contra esse cara. Ainda assim, eles não aceitariam ser massacrados tão facilmente. Mas assim como eles pensaram que ele iria atacá-los, seus olhos pousaram sobre os homens de preto. Que tal você me levar ao seu chefe? Ele pronunciou o que parecia mais uma ameaça do que um pedido. Ele parecia conhecer a identidade deles. Ele também não parecia satisfeito. Fim do capítulo. Capítulo 229 Bastardos irritantes, 2 meios. Que tal você me levar ao seu chefe? Jaque pronunciou o que pareceu mais uma ameaça do que um pedido. Foi então que um deles se adiantou, falando pela primeira vez. Hehe, nosso chefe é um homem ocupado, sabe? Ele não tem tempo para conhecer batatas fritas. Seu tom era irônico, como se soubesse que estava em vantagem. Ele então acrescentou: é claro que seria diferente se você trouxesse alguma companhia. Você entende o que quero dizer, não é? O bastardo riu. Esses caras eram traficantes de escravos, os mais baixos dos mais baixos. Eles eram idiotas arrogantes e gananciosos que só se importavam com o lucro bruto. Eles obviamente estavam aqui pela fada cega. Só havia uma maneira de respondê-los. Estimados clientes, que tal comprar uma abóbora? Apenas 100G cada. Oferta especial, vocês podem continuar vivendo. Seu sorriso gentil colidiu com o Cluquinator ensanguentado em sua mão. Aspas reticências. Aspas. Aspas reticências. Aspas. Aspas reticências. Aspas. Seriamente, todos tinham visto claramente o que ele havia feito com o anterior, estimado cliente. Quem ele estava tentando enganar? TCH, os ignorantes realmente são destemidos. Você se considera poderoso? Essas árvores não nos alcançarão aqui, e você claramente não sabe quem é nosso chefe. Velha cobra, certo? Jaque respondeu indiferentemente. Sabe, isso significa que você sabe que fazemos parte de... O que será, cliente? Você vai comprar ou não? Houve um momento de silêncio, os dois se encarando. Os espectadores xingavam interiormente, porque ele interrompeu as partes mais suculentas.
Quem eram esses caras? Não há nenhuma maneira de nós. Foi quando Jack atacou eles, Jack vs Seven Slavers. A multidão correu para trás apressadamente. Eles não queriam nada com essa luta. Ele invocou sua magia de manipulação de chamas, enviando rapidamente uma torrente de fogo contra seus inimigos. Mas desta vez, ele tinha uma nova habilidade na manga, que usou para alimentar as chamas. Manipulação de fogo mais manipulação de vento igual a muito quente. Uso detectado de duas magias diferentes ao mesmo tempo. Explosão mágica iminente, ou não. Magia de fusão, é necessária mais análise. Seus inimigos estavam tão perplexos quanto o sistema. Eles o evitaram apressadamente, todos exceto um pobre sujeito que pegou fogo. Suas roupas pretas lhe deram uma aparência muito ousada, mas agora estava ainda melhor. Ah, que diabos é isso? Essas chamas são ainda mais quentes que a sua mãe. Um jogador aleatório fez o papel de comentarista enquanto batia nas costas do amigo. Os severos traficantes de escravos cuspiram de aborrecimento enquanto contra-atacavam rapidamente. Correntes de mana sangrenta saíram de suas mangas, revelando o símbolo em seus pulsos. Eles eram bandidos de baixo escalão empregados pelas correntes sangrentas, os traficantes de escravos mais influentes da capital. Eles eram novatos na organização, enviados para explorar Springfield por causa da renovação de mana. Eles balançaram as correntes contra ele, tentando prendê-lo. Eles eram de nível mais alto do que ele e mais poderosos, mas também eram muito novos nessa magia. Hehe, vocês só sabem como esfolar os braços aleatoriamente. É uma técnica bastante peculiar, Jack zombou enquanto pressionava o ataque. Ele se abaixou, pulou, bloqueou e até rolou enquanto se esquivava das correntes. Parecia uma corda de pular do inferno com correntes extra-sangrentas e muitos homens cruéis cheios de intenções assassinas. Às vezes eles o empurravam para trás, até aparentemente encurralando-o, mas simplesmente não conseguiam pegá-lo. Em pouco tempo, restavam apenas 3 deles. Foi quando eles finalmente perderam a calma, tornando-se subitamente tagarelas. Droga, eu não vou cair aqui. Vamos pegar aquele bastardo e vendê-lo. Faremos você ver o quão inútil você realmente é. Eles trovejaram, seus olhos tão vermelhos quanto seus rostos. Foi quando de repente eles abriram as palmas das mãos, toneladas de sangue escorrendo. A maioria ficou totalmente perplexa. Eles enlouqueceram? Mano, automutilação não é a resposta. Embora todos estivessem tranquilos, Jack fez uma careta. Eles realmente conheciam essa técnica maluca? Seu superior era positivamente insano. O que aconteceria quando eles começassem a morrer? Sacrifício de sangue era o tipo de coisa quase considerada magia herética. Foi desaprovado, mas as facções justas não se importaram muito porque só funcionava com automutilação. Logo até mesmo os espectadores sem noção perceberam que algo estava errado. As correntes começaram a beber o sangue, transbordando de poder malévolo. Era como se a alma aprisionada do usuário estivesse enfurecida dentro da magia, meio que era demais. Instantaneamente as correntes se tornaram muito mais rápidas, mais fortes e se moviam de acordo com a vontade do usuário. A evasão tornou-se quase impossível, pois esse estado compensava a falta de habilidades de manejo de correntes. Ele vai morrer? Eles disseram algo sobre vendê-lo. Talvez eles trabalhem para um bordel ou algo assim. Jack não pôde evitar bufar, porque todos os jogadores estavam de repente olhando para a bunda dele. De qualquer forma, ele tinha que se concentrar. De repente ele viu uma oportunidade e aproveitou. Com um sorriso vitorioso, ele transformou outro traficante de escravos em uma tocha humana. Restavam apenas 2, mas no momento em que ele estava se deleitando com seu sucesso, uma corrente irrompeu do chão, enrolando-se em seu corpo. A magia seladora da corrente o imobilizou instantaneamente. Hehe, como é ficar indefeso? Você é escorregadio, mas está fraco demais para escapar. Alguma última palavra? O principal traficante de escravos gargalhou. Você sabe qual é o significado de ironia? Jack deu um sorriso brilhante. Do que diabos você está falando?
Você sabe o que vai acontecer com você? Isso é ironia. Ele sorriu. Foi quando as cabeças dos 2 traficantes de escravos voaram do nada. O sangue espirrou e os gritos da galeria ecoaram. O que diabos estava acontecendo? Sem os rodízios, as correntes desapareceram. Ele se espreguiçou preguiçosamente antes de agarrar as cabeças que sempre mostrariam uma expressão chocada. Muitos ainda estavam perplexos, não tendo notado a pequena fada que se aproximava sorrateiramente dos inimigos para acabar com eles. Toda a sua energia estava em ataque, por isso suas lâminas de vento carregadas não encontraram resistência alguma. Eles vieram caçar uma fada, apenas para morrer para sua magia. Cerquilha Iron Ifen já que jogou os cadáveres nas árvores próximas para servirem como nutrientes, a dupla humana e fada deixando para trás uma multidão tão confusa quanto assustada. Com as cabeças decepadas em seu inventário, ele olhou para o horizonte. O chefe deles era um homem ocupado, certo? Ainda bem que ele agora tinha um presente. Fim do capítulo. Capítulo 230 Objetivo dos Ghouls. A cidade de Springfield estava tão quieta como sempre, talvez um pouco quieta demais. Assim que Jack entrou, alguns NPCs o reconheceram. Olá, Sr. Big Boss da taverna, haha. Que tal um espeto de sapo gigante? Muito fresco, um vendedor de rua gritou. Oh, é o Big Boss. Por favor, dê lembranças àquele velho bastardo mesquinho por mim. Big Boss, meus paus de javali assados seriam perfeitos para a taverna. Eles o chamavam de Bog Boss de brincadeira, pois ele dava ordens ao dono da taverna enquanto planejava o futuro. Para eles, ele era um consultor de negócios. Bem, ele aproveitou a oportunidade para reunir muitas informações também. A essa altura, ele estava bastante familiarizado com o funcionamento interno da cidade e com a fama. Como sempre, paparazzi, espiões, andavam nas sombras, observando cada movimento seu, semelhante a vampiros sem alma. Ele havia lidado tanto com eles recentemente que agora tinha uma habilidade furtiva. Ele prontamente os deixou para trás, caminhando em direção a um pátio aparentemente vazio, desprovido de qualquer característica redentora, e esperou. Não demorou muito para que chegassem até ele, o fedor da morte anunciava sua chegada. Um mímico saiu de um arbusto, com um sorriso de pesadelo no rosto pintado de branco. Desde o incidente macabro, eles se tornaram seus fãs, perseguidores. Eles estavam tentando entendê-lo, preocupados que ele parecesse bom demais para ser verdade, muito ruim neste caso. Será que os seus recentes assassinatos os fizeram mudar de ideias? Enquanto a criatura falava, Jack não pôde deixar de ficar surpreso. Ele havia consertado sua voz. Tinha que ser um item mágico. Olá, senhor, Eu sei, você está me perseguindo como se fosse uma estudante corada com sua primeira paixão. Presumo que você finalmente esteja pronto para cooperar. Se como você, acho que é de se esperar de um homem com quem consideramos digno de nos associar. O Ghoul suspirou. Vá em frente. Estou ouvindo. Jack simplesmente afirmou. O mímico hesitou por um segundo, mas depois começou a instruí-lo. Como você sabe, este lugar é uma cidade de exploração com algumas associações. Existem. Conheço todas elas. FF, Agricultura mais Pesca pertencente ao conglomerado Águas Calmas. WC, Corte de lenha mais Construção do Eixo Dourado. MTG, Mineiros mais Coletores Tenazes de Ascendente. Depois, ao Pavilhão de Leitura, a Guilda dos Aventureiros, o Campo de Reparos, a Milícia e acho que agora as Correntes Sangrentas também estão na cidade. Costumava haver outro, o Partido Imperial Real. Na verdade, eles foram a razão pela qual Springfield foi construída. As facções foram todas criadas para apoiá-los de uma forma ou de outra. Quando foi isso? Eles desapareceram há cerca de 300 anos, simplesmente desapareceram. Eles foram esquecidos há muito tempo, mas ainda existem poucos registros de sua última missão conhecida. Eles desapareceram dentro de uma terra mágica de escuridão. Seu ponto?
Em seus momentos finais eles encontraram um necromante poderoso, provavelmente um Lich. O sorriso do Ghoul era largo o suficiente para mostrar os dentes afiados como navalhas. Era muito provável que um Lich tivesse sobrevivido tanto tempo, especialmente se magia, não que prolonga a vida tivesse sido usada. Semelhante aos ursos, os Liches poderiam hibernar se assim o desejassem. Jaque finalmente entendeu seus motivos. Um verdadeiro Lich seria um benefício incrível para sua facção. Mesmo que não quisesse ajudar a Igreja Macabra, apenas acordá-la colocaria uma pressão tremenda sobre seus inimigos. Este seria um esforço incrivelmente valioso se tivesse sucesso. Você disse Terra Mágica das Trevas. Isso é tudo que sabemos, mas está aqui em algum lugar com certeza. Encontre o paradeiro do Rumored Lich. Local da missão, uma Terra Mágica das Trevas. Obrigado por nada, sistema. Então, novamente, mesmo essa escassa informação foi suficiente para lhe dar uma ideia de onde ele deveria procurar. A floresta Greenwood, o Springfield Meadow e o lago muito molhado provavelmente poderiam ser excluídos. Isso deixou 3 áreas para pesquisar: o Deep Rock Canyon, as Eternal Mines e o Wet Swamp. Sério, quem deu o nome ao pântano e ao lago tinha que ser o mesmo cara. Eu entendo, mas isso ainda deixa uma pergunta. Como você lidará com os paladinos da Igreja da Luz Sagrada? Jaque perguntou. E isso, ainda não sabemos. O Ghoul coçou a cabeça desajeitadamente, seu significado era claro. É aí que Jaque entraria. Suspiro, tudo bem, vou ver o que posso fazer. Ele sabia o quão chato poderia ser lidar com os bastardos, pois ele já havia sido um deles antes. Mate um sacerdote humilde e o sumo sacerdote virá correndo. Mate o sumo sacerdote e o bispo aparece. Mate o bispo e você já será considerado um inimigo mortal. Depois é uma passarela com todos os assassinos que a igreja controla. Direta ou indiretamente, a única maneira de acabar com isso é desenraizar toda a igreja ou fingir a sua própria morte. Ainda assim, é tão problemático. Uma última coisa, nós só trabalhamos com Ghouls, você terá que participar do Dark Fist e... Não. Nós dois sabemos que o atual ritual de transformação é falho, o melhor que posso fazer é isso. Jaque rapidamente fez um voto de vida. Ele os trataria bem, desde que cooperassem com ele. O mímico suspirou mais uma vez. Se fosse qualquer outra pessoa, ele os teria massacrado pelo insulto, mas este humano realmente tinha um potencial incrível. Valeu a pena tentar. Ainda assim, sem exceções, só cooperamos com Ghouls. O mímico reiterou. Justamente quando Jaque pensou que as negociações haviam fracassado, o Ghoul jogou-lhe um broche antes de fugir apressado. O que houve com aquela atitude Tsundere? Tinha o formato de uma garra com uma pequena caveira gravada nela. Mas ao observar o item, ele não pôde deixar de suspirar de choque. Dafuk, broche épico amaldiçoado e macabro. Caveira e ossos cruzados. Rank e mais. Se aliado com TGC. EOS 10 todas as estatísticas. Atributo, mais 4 INT mais 10 HP. Característica, mais buff de habilidades macabras. Ativo, aspecto macabro temporário. Ponto de interrogação parêntese que fecha. Épico, 5 níveis de HP, 1 nível de INT, mas o mais importante, uma incrível capacidade de transformação. Isso foi real? Parecia um baú de tesouro nascido diretamente do céu. Este pequeno broche provavelmente valia mais do que a maioria das facções de jogadores. Essa coisa foi a merda. Mas ao verificar os requisitos, ele finalmente entendeu. Parecia bom demais para ser verdade porque era uma coleira. Seu destino estaria para sempre ligado à Igreja Macabra se ele aceitasse. O -10 em todas as estatísticas foi uma penalidade enorme. Isso também se aplicava ao seu nível, algumas maldições tendiam a ficar mais fortes junto com seu usuário. Era semelhante a um parasita alimentando-se do coração, ficando cada vez mais forte até chegar ao ponto em que o substituiu completamente. Valeu a pena? Era preciso saber que muitos heróis morreram enquanto tentavam se livrar de uma única maldical.
Só seria mais desafiador agora, dada a fase inicial do jogo. Todo o seu conhecimento prévio do jogo lhe dizia uma coisa, só um tolo equiparia aquela coisa. Então, novamente, só um tolo iria querer dominar um MMO. Ele prendeu a coisa no peito, usando-a com orgulho, sob a armadura. Ele não estava disposto a anunciar esta nova aliança para o mundo. Item amaldiçoado detectado. Você quer equipá-lo? S.N. PS. As consequências podem ser terríveis. Sim, deixe-me sentir como um Gu se sente, haha. Ele respondeu alegremente. Broche macabro equipado. Parabéns. Você está amaldiçoado. Primeiro item amaldiçoado no infinito. Uau! Título adquirido, o tolo ingênuo e seu broche brilhante. Aspas reticências. Aspas. Realmente, foi quando uma sensação refrescante preencheu todo o seu corpo. O aumento de sua vitalidade era semelhante a uma vodka reconfortante em um dia frio e sombrio. Por alguns segundos, ele se deixou levar, correndo pelo pátio como uma criança hiperativa que comeu chocolate com cocaína até que uma voz saiu. Mamãe, o que aquele homem estranho está fazendo? Não olhe, time, continue andando. Os 2 NPCs aleatórios foram suficientes para trazê-lo de volta aos seus sentidos. Certo, ele ainda tinha muitas coisas para lidar. Possível problema interno com FF. Jogadores irritados com ele por algum motivo. Os irritantes Bloodchains olhando para seu povo. A Santa Igreja e outros potenciais inimigos dos Ghouls. Isso poderia facilmente se tornar um show de merda incrivelmente grande se ele não tomasse cuidado. Seu único consolo era que a fazenda estava relativamente bem protegida. Ainda assim, ele não conseguia ficar complacente. Qualquer poder forte da cidade madeireira mais próxima ou da capital do império poderia destruir todos eles com um aceno casual de sua mão, ou qualquer parte do corpo, na verdade. Ele precisava de mais aliados, muito mais aliados. Ele deu um passo decisivo em direção ao acampamento da milícia mais próximo. Felizmente ele já tinha um homem lá dentro, muito ingênuo. Este seria o momento para ele brilhar. Seu sorriso se tornou mais inocente e genuíno a cada passo mais perto, semelhante a um herói de lendas. Mais algumas informações sobre a cidade, acento circunflexo _ acento circunflexo V. Vocês viram a novela com recurso de biblioteca. Invadindo todas as bibliotecas Fim do capítulo. O estudo do bem pertence à política, que é a primeira das ciências práticas. Aristóteles.